Então a gente vai começar agora a nossa primeira parte sobre tudo que você precisa rever em formato conteúdo resumido para você estar indo bem aí nessa matéria aí de filosofia que está sempre aparecendo aí no Enem e em alguns concursos públicos do Brasil afora. Ou você pode estar fazendo aí filosofia na sua escola, ou quem sabe na faculdade mesmo e tem dificuldade de ter tudo isso, todo esse material condensado. Então a gente vai partir para cima, começando aí com o surgimento da filosofia. Então coloca aí onde você estiver digitando, onde você estiver anotando, a filosofia, ela é comumente lembrada como um dos maiores legados, uma das maiores heranças dos gregos para o mundo contemporâneo. Ou seja, a possibilidade que a filosofia grega teve de deixar de herança muitos pensamentos que são utilizados ainda hoje pelo mundo contemporâneo, tá ok? Vamos a esse princípio aqui que é o significado de filosofia. Philos, sabedoria, né? Então a gente tem aí essa palavra que vem do grego e a gente vem aí como uma tradução colocando philos, filosofia, o amante da sabedoria, ou amar a sabedoria, amar o conhecimento, o estudo da sabedoria. Então, philos, sabedoria, sofia é o desejo pelo, tá? O desejo pelo conhecimento, tá ok? Surgimento, surgiu na Grécia Antiga, tá? Há aproximadamente 2.500 anos, tá? No século 6 antes de Cristo, tá? Então a gente tem aí a periodização, que às vezes pode aparecer aí na sua prova, né? E a gente percebe isso como o período arcaico da história grega, com o surgimento da filosofia na Escola de Mileto. Não esquece que isso tudo que eu tô falando é conteúdo, você já deve ter visto isso, mas esse é um formatão resumo, tá? Então o mundo grego ele foi responsável pela formação dos mais importantes parâmetros de raciocínio da humanidade, né? Então, o raciocínio, quando a gente trata aqui, a gente não está falando de só do raciocínio lógico, mas também como traduzir o pensamento humano com o intuito de torná-lo científico, tá ok? Então, a prática do diálogo e de discussão de ideias foram bases para que a filosofia surgisse na Grécia, tá? Não se tratava de uma atividade restrita a uma polis específica, tá? Isso se espalhou, enfim, pela Grécia Antiga, e o conhecimento ele estava à disposição de toda a Hélade, tá bom? A polis ela privilegiava a discussão e o debate público em meio à ágora, e isso foi fundamental para o surgimento dessa inquietação grega quanto à compreensão dos elementos que organizavam o mundo em que a gente vive, tá? Então, por meio dessa observação e da discussão, os gregos fundamentaram as bases da filosofia, tá bom? Ao buscarem respostas para as questões que atormentavam seus contemporâneos, os filósofos inovaram por recusar as explicações míticas e religiosas e tentando buscar a eficiência no método para encontrar a verdade sobre aquilo que pairava no mundo deles, tá? Os gregos estavam preocupados em compreender as mais diversas questões sobre o mundo e as pessoas à sua volta, por meio do raciocínio lógico e crítico, argumentavam com a razão, tá? Você vai observar aí que a gente vai construir agora uma linha do tempo para gerar para você assim o período, né, a periodização da filosofia, para que quando você estiver estudando você vá dando check, sabendo que aquele ponto específico você já passou, já entrou dentro da sua cabeça. Então, depois com os exercícios, você vai consolidar ainda mais esse conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Anota aí. 2500 a.C., a gente teve aí uma filosofia humanista, basicamente liderada aí por três cidadãos, Sócrates, Platão e Aristóteles, tá bom? Do século 7 ao 5 a.C., a gente teve o período pré-socrático, com Tales de Mileto, Anaximandro, é bem difícil falar, Pitágoras e o Parmênides, tá bom? Depois de 323 ao século 3 depois de Cristo, tá? 323 antes de Cristo, ao século 3 depois de Cristo, a gente teve o período helenístico, tá? Aí veio o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo, beleza? Século 7, aí já depois de Cristo,
ao século XIV depois de Cristo, a gente estava dentro da filosofia medieval, tá? Filosofia cristã, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho estão dentro desse período aqui, tá bom? Depois do século XVII ao XVIII, a gente tem a filosofia iluminista, tá? Lembrando do poder absoluto da razão, foi o auge aqui do surgimento como a razão como base para o conhecimento científico, tá? E o contexto do pós-renascimento, onde a gente tem aí a consolidação do pensamento racional na humanidade, tá bom? E do século 17, 18 em diante, a gente tem, né, a construção aí. Por que o 17 entra? Porque em alguns locais a gente teve mais velocidade quanto a isso. A filosofia moderna aí com o conhecimento da natureza, o conhecimento científico pela natureza, tá bom? Então vamos lá aos humanistas. Anota aí você que está anotando ou digitando o seu material, inclusive vai estar aparecendo aqui na lateral tudo aquilo que vai sendo falado em formato aí de tópicos para você ir anotando os tópicos para você não ter que escrever tudo que eu estou falando. Humanista, né? Então vamos lá. A filosofia humanista. Nos primórdios, os filósofos eles se dedicavam à percepção do mundo, o comportamento humano e a formação do cidadão, a formação do homem, tá? Então isso é muito importante. O humanista, ele se dedicava a esse processo, tá? O Sócrates, por exemplo, ele buscava a verdade pelo autoconhecimento, tá? O diálogo do método pré-socrático era através da exortação e da maiêutica. A gente tem uma aula mais específica sobre isso, mas a gente está aqui fazendo um resumão. Platão. O Platão, ele trabalhava na teoria das ideias, com o mundo sensível e material e o mundo das ideias inteligível, tá? Então ele buscava a verdade, a busca pela verdade através do mito da caverna. Não se esqueça disso, que isso é importante dentro do nosso resumo. Aristóteles ele tratava como o mundo sensível, que é capaz de gerar conhecimento. Trabalhava em torno da teoria das causas, material, formal, eficiente e final. Então, aparecendo essas palavrinhas aí nas suas questões, você vai saber que está se tratando de Aristóteles. E também a ética e a busca pela felicidade, tá bom? Período pré-socrático ou cosmológico são os filósofos da natureza. Então, vamos lá. O primeiro deles, o Tales de Mileto. Ele acreditava que a matéria sofria mutações ao longo do tempo. E ele inaugurou o método de observação e especulação, tá? Segundo, temos aí o Anaximandro. Ele considerava que a substância para a formação de todas as coisas era o infinito. E a teoria do princípio gerador de todas as coisas, princípio que se referia a Deus, o ideal de perfeição. Tá bom? Anote aí, maravilha. Pitágoras, fundador da escola pitagórica, dedicada ao estudo da matemática, religião, política e filosofia. Imortalidade da alma. A ética era a busca pela felicidade. Em quarto, temos aí o Parmênides, tá? Com o monismo e o imobilismo. A gente vai ter uma aula mais aprofundada sobre isso, mas só para você ir anotando nesse teu resumão, para você estar relembrando a matéria que a gente está em cima da hora do nosso concurso, tá? Tudo que existe é eterno, imutável, indestrutível e indivisível, portanto, imóvel. Percepção do domínio do ser, tá joia? Vamos então agora ao período helenístico. O Império Macedônico, na época, era o auge do Império Macedônico. Então vamos lá. Epicurismo, filosofia de Epicuro, a busca pelos prazeres necessários e naturais, tá? Não esquece aí, anota aí nesse resumão. Estoicismo, era a filosofia de Zenão. O que pode ser transformado é a grande questão do pensamento. E também o conceito de equilíbrio interior do estoicismo, tá? Em terceiro, temos aí o ceticismo, que era a filosofia de Pirro. Suspensão dos juízos de valores, tá? Um não ao juízo, tá? Era o que o ceticismo aí propagava, tá bom? Vamos então aí à escola medieval, tá? Na escola medieval a gente teve aí o ápice da filosofia cristã, como a escolástica e a patrística, tá? É importantíssimo estudar esse termo aí, tá? Estudo de obras platônicas e aristotélicas, só que condensando isso à existência de Deus, a fé e a razão aí em contato com a filosofia medieval, tá? Imortalidade da alma, salvação e pecado faziam parte da filosofia medieval.
tá? São Tomás de Aquino, que teve grande influência aristotélica, dedicou-se ao estudo sobre a existência de Deus, tá? Ele foi o fundador da escolástica, escolas e universidades submetidas ao controle da igreja, ou seja, a teologia, tá? 5 vias importantes aí com relação à teoria de São Tomás de Aquino são movimento, causa, contingência, qualidade e finalidade, ok? Santo Agostinho, um outro ícone aí da filosofia medieval, a gente tem aí a influência dele, a influência platônica, era o chamado neoplatonismo, tá? Ele se dedicou ao estudo da relação entre o bem e o mal, tá? Fazia a analogia aí da escuridão, importante aí dentro da sua filosofia, e fundador da patrística, ensino intermediado pelas autoridades eclesiásticas, os padres, ok? Bom, surgindo aí então a filosofia moderna, a gente tem o retorno à filosofia humanista, tá? E a teoria do conhecimento científico a respeito da natureza. A gente vai ter aqui alguns elementos importantíssimos dentro da filosofia moderna, como Immanuel Kant, tá? Immanuel Kant defendia o exame crítico da razão e o conhecimento empírico a posteriori e o conhecimento puro como o conhecimento a priori, a priorístico, tá? Temos aí também a figura de Friedrich Nietzsche, com as críticas à cultura, religião e filosofias ocidentais. E para ele a liberdade consiste no pensamento livre de influências culturais e morais. O desejo de poder é uma característica inerente do homem, tá? Depois a gente tem também aí Isaac Newton, um dos principais fundadores da física moderna. E ele defendia as leis racionais e também a questão do estudo da gravidade. Jean-Jacques Rousseau, sobre o mito do bom selvagem, como se o homem nascesse puro e o exterior, o ambiente que ele vive, o corrompe, tá? Ele tinha aí também um trabalho fortíssimo com a crítica à propriedade privada e à desigualdade, tá bom? Na filosofia iluminista, no século das luzes, a gente tem aí as contestações ao antigo regime e ao absolutismo da igreja. Nesse contexto, a razão é interpretada como base para todo o conhecimento, tá? E lembrando aí da frase aí de René Descartes, que usava o chamado método dedutivo. Por meio da dúvida é que se alcança as verdades. A nossa célebre frase, penso, logo existo.